Fala galera, bem-vindo ao canal GuiGibs. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui de um jogo chamado Five Nights at Freddy, todo mundo conhece, Secret of the Mimic. Não, eu não vou jogar esse jogo e esse vídeo aqui não vai ser falando sobre o jogo, mas sim falando sobre os novos personagens do jogo. Mas esses personagens sendo apenas os que têm uma fase própria deles, não os personagens do teatro todos estranhos que aparecem milhares de vezes pelo jogo. Mas antes de começar o vídeo, deixem o like, se inscreve no canal e bora lá! Vamos começar falando da Jack, a personagem que todo mundo tava amando e várias pessoas gostam também. Ela é um palhacinho da caixa de música, que todo mundo pensava que ela ia ser a principal do jogo, tá? Mas no final o nome mostra quem é o principal, é o Mimic. Várias pessoas cometem o erro de confundir a Jack com o Mimic. Mas não, o Mimic a gente conhece que é um robô que tem uma história toda, mas se for pra contar a história do Mimic, eu conto em outro vídeo inteiro. Quando encontramos ela na caixa de música e abrimos a caixa de música pra gente conseguir pegar a alcinha, que a gente soltou ela pra usar em outro lugar a alça, ela aparece e ela se solta da caixa de música. Aí ela começa a perseguir a gente brincando de esconde-esconde ou é pega-pega. É entre esses daí. Aí ela destrói o robô que a gente ia pegar algumas informações do lugar. E a gente encontra ela várias vezes antes da perseguição. Depois de soltarmos ela da caixa de música e ela fica loucamente nos perseguindo, a gente praticamente destrói ela inteira. Ela fica toda destruída comparado do jeito que a gente tava quando encontrou ela. Ela tem uns braços de mola muito fortes e consegue alcançar a gente, só se a gente deixar, é claro. Um pouquinho depois da perseguição, ela tenta nos atacar de novo e nós fechamos a porta em cima dela, fazendo ela perder o nariz e quebrar quase a cabeça dela inteira. Mas aí ela volta pra trás e continua um pouquinho depois da perseguição de volta. E aí no final, quando a gente escapa dela e vamos num duto de ventilação, isso daí acontece. Derrubamos ela. E o próximo personagem é o Big Top. Com certeza uma fase muito difícil para muitas pessoas. Bem, o Big Top é um robô obcecado por ingressos para jogar uns jogos dele e girar a roleta. Só que quando a gente ganha um jogo, ele não gosta muito não. E começa a procurar a gente entre milhares de manequins. Ele tem uma aparência de um robô, parece que tem uma barbinha também robótica, um chapéu de uma cartola e um monte de negócio de ticket. Ele é obcecado mesmo por tickets. Ele fica lá para comandar uma área inteira dele, ou dos jogos, pra saber mais. Bem, quando a gente vence um dos jogos, a luz acaba e é só olhar pra lá. Mas a única coisa é, você não pode encostar em um manequim e quando ele virar pra você, se esconde. Bem, nessa parte do jogo, ela é meio muito confusa. Mas o que você tem que fazer é, você tem que ir vencendo os jogos até quando você cair na roleta pra acabar os jogos, você ganha e pode ir embora dessa área. Mas enquanto você ficar girando a roleta e não cair na opção de acabar com os jogos, você vai ter que fazer isso infinitamente até acabar. Ou seja, jogando todos os jogos. Sempre que fica escuro, essa criatura tenta te atacar. E por isso você tem que ficar bem de olho nele. Aqui, o jogo de acertar o dente do palhaço acabou, tudo ficou escuro. Ele está te procurando. Jogando o jogo galáctico, a luz acabou? Ele está te procurando. Você girou a roleta e finalmente caiu no Grand Prize. Tudo acabou e você pode ir embora desse showtime esquisito do Big Top. Mas você ouve um barulhão e ele sai dessa área. Por quê? Porque lá vem a perseguição. Quando a gente sai daquela área, a gente vai pro topo do lugar, da mansão. E ele aparece lá. Mas dessa vez, ele não tá nos trilhinhos dele. Agora, ele tá nos caçando. Com certeza, uma das perseguições mais tensas desse jogo. Ele aparece e a gente nem sabe o que fazer. A gente tem que ir descendo as escadas e parando em alguns lugares. Porque lá a gente vai meio que dar um olé nessa criatura. Por exemplo, a gente entra na porta e vai ter que ir andando enquanto os manequins vão ficar alertando ele. Quando a gente finalmente sai daquela área, ele aparece no telhado. Mas se esse bicho pesado acha que ele vai conseguir ficar pendurado só pra nos matar, não.
Apenas veja o que acontece. A gente, de novo, destrói completamente uma criatura dessa mansão. E agora vamos falar da... Oh, no. Poor Captain. Dolly, a robô enfermeira dos Springlocks, ou animatrônicos, ou dos fantoches, ou das criaturas dessa mansão. Bem, Dolly é uma robô totalmente criada para ser uma enfermeira, mas como o lugar tá destruído há bons anos, ela tá com uma fila gigantesca de fantasias de teatro para atender. No chão da enfermaria dela tem trilhos. E ela anda pelos trilhos, pois o pé dela é totalmente preso nos trilhos, com choque. Ela consegue dar choque nas pessoas. Mas em uma certa fase do jogo, ela sai dos trilhos e começa a te perseguir como ela mesma. O nosso objetivo nessa parte é praticamente sair dessa enfermaria. A gente consegue sair e lá tem um incinerador de lixo. E é óbvio que a gente vai lançar ela dentro do incinerador de lixo. Todo mundo que jogou nessa fase e viu a morte dos outros personagens pensou que ela finalmente tinha ido de base e a gente conseguiu escapar da enfermaria. Só que não, apenas veja. Como sempre, uma perseguição que faz você pirar da cabeça. Acontece. Todo mundo pensou que a gente tinha acabado com ela. Mas é claro que ela vai voltar. Bem, ela completamente de magma, destruída, pegando fogo, começa a nos perseguir. E o nosso objetivo é apenas ir no elevador e ir embora dessa parte, que ela fica só esperando a gente abaixar a guarda. Depois dessa perseguição intensa, que a gente finalmente consegue chegar no elevador, ela vai pular em cima do elevador e vai começar a socar o elevador igual uma louca. Aí, bem, a gente vai ter que fazer um puzzle pra fazer o elevador subir lá em cima. E você sabe o que vai acontecer com ela, sendo que ela tá em cima do elevador e o elevador vai subir. Esmagamos ela no teto do elevador. E agora, o último personagem que a gente vai falar é o White Tiger, mais conhecido como um tigre branco. Bem, o tigre branco é uma fantasia de um tigre branco que fica correndo atrás da gente. Mas a gente sabe que não é o tigre branco esse cara. Parece que dentro dele é o Mimic, usando a fantasia. Mimic, que é o robô. Bem, ele fica nos assustando na fase inteira nesse meio da escuridão, que a gente vai ter que ir sempre andando nos lugares que tem luz, por causa que se a gente ficar muito tempo no escuro, ele vai pular na gente e nos atacar. Mas aí você me pergunta, por que o Mimic tem que usar a fantasia de um tigre branco? Não poderia ser qualquer outro animal? Bem, essa mansão é do Edwin. O Edwin é o dono dessa mansão, mas agora ela pertence da Fazbear, depois do desaparecimento de Edwin. O Edwin tinha um filho, e adivinha, esse filho tinha uma pelúcia. E a pelúcia que ele mais gostava era de um tigre branco. Então essa daí seria a explicação, porque é um tigre branco a fantasia. Mas então, esse daí é o White Tiger. Ele não morre, tá? A gente só tem que escapar da fase dele mesmo. E esses foram os personagens com uma fase própria. Ah, galera, eu esqueci, tem uma parte secreta do jogo que tem um cabeçudo do Moon, uma lua acorrentada. Parece que é uma pessoa que tá dentro dele faz anos. Mas então, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mas eu vou ficando por aqui. Tenha um bom dia e tchau!